proximamente mesmo, tipo assim, eu me mergulhei na religião recentemente, né? A maioria das pessoas, tradicionalmente, começa a ter contato com religião desde pequenininho, né? A minha mãe é católica, meu pai não tem uma religião declarada, assim, que ele siga e tudo mais, mas na família existe aquele senso e crença em Deus, né? E no começo da minha vida, eu vou contar um pouco da minha história e já entro na messiânica, porque tem uma conexão muito grande, essa minha história particular, com a religião que eu escolhi para ser a que eu teria mais afinidade, né? Então, no começo da minha vida, assim, eu contestava muito a relação de Deus com a minha vida, principalmente, e com as coisas que aconteciam, né? E isso normalmente acontece, e comigo era bem explícito, assim, acontecia de verdade, porque a gente não compreende muita coisa, né? No começo da nossa vida, a gente sempre tem um montão de dúvida, é difícil conversar com outras pessoas, e por não ter conhecimento, às vezes a gente acaba também não ouvindo, né? Principalmente começa pelos pais, né? A gente sempre luta contra os pais, vamos dizer assim, né? Tipo, sempre fica o pai e a mãe fala, ô, meu filho, não faz isso e tudo mais, a gente tenta contestar. E foi assim que eu vivi aí pelo menos os meus 28, 29 anos de vida. Meus primeiros 28, 29 anos de vida foi assim, eu não acreditava em Deus e até contra algumas coisas que todo mundo falava, né? Só que dentro de mim sempre teve uma chama muito interessante, assim, entender como que as coisas naturais funcionam, né? Por que que as pessoas gostam uma das outras, por que que a gente faz o bem um pelo outro, por que a gente tem empatia e tudo mais. Então, por mais que eu não acreditasse nesse padrãozão, assim, que todo mundo tem, eu acabava buscando mais conhecimento e mais conforto também, né? E hoje em dia eu tenho mais consciência de que isso eu estava buscando Deus, na verdade, né? Eu estava tentando me conectar de alguma forma e tudo, contestando o que as outras pessoas me falavam. Normalmente também acontece da gente ter um trauma grande na vida que faz a gente iluminar, assim, né? Pegar e parar para prestar atenção no que tem disponível de conhecimento. E foi num momento desse, assim, de desespero, vamos dizer, na minha vida, eu tive umas passagens particulares e tal, assim, que fez eu parar para refletir no sentido de eu estar aqui nesse mundo, assim, por que que eu estou aqui interagindo com essas pessoas, porque eu sou útil para outras pessoas, afinal de contas, o que que eu estou fazendo aqui, né? E de uma forma inconsciente eu tive uma conversa com um tio meu, na estrutura messiânica tem um papel importante, que é o ministro, né, que ele é como se fosse o padre ou o pastor das outras religiões, ele ajuda a coordenar, assim, alguns núcleos, né, da religião messiânica, e esse tio meu, assim, com muita tranquilidade, conversou comigo sobre esse assunto, sobre as coisas que estavam passando, me ajudando a entender o que tinha sentido ou não, né. E aí foi onde eu tive os primeiros contatos com a igreja messiânica. A igreja messiânica é uma igreja fundada lá no Japão, é uma igreja da cultura japonesa, tá? Ela não é muito antiga, ela é recente, assim, tipo, ela é relativamente nova em relação às outras religiões. Igual a Sofia falou, ela é uma religião nova mesmo, Sofia, não é antigona, que nem as outras, assim, que tem uma tradição, tem umas que é milenar, né, tipo, sei lá, católica. Eu não entendo muito de religião, né, mas tem muitas que são muito, muito antigas. Essa é uma religião nova e que fez muito sucesso no final da Segunda Guerra Mundial, porque tinha uma cultura assim, dessa religião, ela começou tentando unir todas as outras religiões. Ela não é uma religião que não segue os outros ensinamentos também, né, as outras palavras também. Então lá também tem um Messias nessa religião nossa, na igreja messiânica, esse Messias que foi iluminado, eu não lembro as datas certinhas, ele foi iluminado aí por volta dos anos de 50, mais ou menos anos 50, e ele chama Meishu Sama. Na verdade, Meishu Sama é Senhor da Luz em japonês, né? E ele foi iluminado, escreveu um monte de livro, ele viveu durante muito tempo como uma pessoa comum, que nem a gente, né? Que sofreu com as coisas da vida e tudo mais. E ele trouxe um conhecimento novo, assim, para a humanidade, que era para prestar mais atenção nas coisas naturais e tentar viver o paraíso terrestre, né? Aqui na Messiânica, a gente tem três pilares. Uma delas é o Jorei, que eu já vou explicar para vocês. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, né? É o pilar mais famoso assim da Messiânica. O outro é a
alimentação saudável, né, que na verdade é o alimento natural, né, as coisas que a gente tem no nosso mundo, a natureza. Os três pilares, a alimentação natural, o jorei e o paraíso terrestre, que é isso que a gente vive aqui no mundo, né? Então, assim, pensando nessas três coisas, a primeira delas é a gente observar e ter gratidão pelo o que a gente já tem hoje, né? As coisas belas que Deus criou para a gente, né? Afinal de contas, a gente tem tudo isso e acaba não reparando devido aos nossos próprios problemas, né? Então, um dos primeiros ensinamentos, as primeiras noções que a gente tem disso é tentar entender e sentir gratidão por isso que a gente já tem, pela saúde, pelo nosso corpo, né? Pela natureza, não assim tão de forma tão genérica, né? Mas das coisas naturais mesmo, da alimentação que a gente tem, para a gente cuidar do nosso corpo, tudo mais, né? O jorei, ele é uma forma de, como se fosse uma oração que a gente faz em duplas. Não sei se vocês já tiveram contato com isso, né? Viu alguém fazendo jorei, alguma coisa assim. Mas a gente fica um de frente para o outro e é uma forma de se purificar através da luz divina, né? Então você faz uma oração e pede a Deus para que aquela pessoa seja purificada das suas máculas, independente de quais seja, de saúde ou talvez psicológica que a gente esteja passando ali, né? E a gente entende que isso é uma purificação que a gente passa para tentar entender o mesmo propósito que a gente tem aqui na Terra, né? Aqui no, nesse mundo, vamos falar assim, que a gente está vivendo nessa passagem, para que a gente possa aproveitar esse paraíso que Deus planejou para a gente, né? Por isso que a gente tem o Jorei. E outro conceito importante que fez eu ter uma afinidade muito legal com o Jorei é essa liberdade de expressão, de ser você mesmo, né? Sem muitas regras né? Não, eles não ensinam assim, mas eu considero ser interessante que não tem muita regra para você ser quem você é e em que você acredita, né? Em que você acredita de verdade. Na verdade, é somente mesmo fazer e trazer a felicidade para você e para as outras pessoas. E sendo assim, a gente vai conseguir viver num paraíso aqui na Terra, no paraíso terrestre, né? Isso aí tem uma força muito grande. E tudo isso levando em consideração a afinidade que a gente tem com os semelhantes, com as outras pessoas, lembrando sempre que a gente tem antepassados, né? Então tem bastante culto, bastante pensamentos, a gente filosofa e conversa bastante sobre isso, a gente faz oração em relação aos nossos antepassados, né, as conexões que a gente teve nos antepassados, como eles estão se elevando espiritualmente, e para que a gente possa, né, carregar toda essa herança que a gente tem espiritual deles e continuar trazendo cada vez mais felicidade e conseguindo se elevar espiritualmente. Lá na Messiânica tem algumas práticas que eu achei assim interessantes, sabe? Uma delas são as orações, são muito bonitas, elas são entonadas, né? Assim, tem um poder muito grande, uma crença grande em cima do poder das palavras, porque Meixo Sama ensinou para a gente que a palavra, né, dita pelo ser humano e por nós assim, é uma forma da gente externalizar e eternizar todo o conhecimento, né? Então, através dela eu consigo, através da palavra eu consigo fazer com que as pessoas entendam o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando para aquela outra pessoa, né? Uma das principais ferramentas. E leva em consideração também toda a vibração sonora que isso tem, né? Porque é através do som e através das imagens que a gente consegue se comunicar, né? De dentro da nossa cabeça para fora. Então, essa eu acho muito interessante, assim, as orações ser em japonês, né? Respeitando tudo que o Meixo Sama aprendeu, quando ele teve essa iluminação divina e tudo mais. A gente tem uma prática também que é muito interessante, assim, que chama Ikebana. Fazer Ikebana, que são umas plantinhas que a gente coloca para trazer luz, né, da natureza para dentro de casa. Então, através de uma arte japonesa, a gente faz isso. E, eu esqueci de um ponto aqui. A messiânica também, ela incentiva muito a gente gostar de arte mesmo, sabe? Das coisas de arte, das coisas belas que tem, que o ser humano faz e que a natureza também faz. Por isso que tem essa parte da Ikebana, né? Que é a gente pegar e fazer arte com a própria natureza mesmo, para poder trazer iluminação para dentro dos lares ou dos lugares que a gente convive no dia a dia, né? E aí é isso, eu não sei se eu posso prolongar mais, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para comentar?
Ô, Israel, Oi, só Elaine. sobre a alimentação que você falou aí, tudo natural, não pode comer carne, nem uma Ah, tá. verdura, assim? Não, não é que não pode. Existe uma coisa também que eu achei bastante interessante, é justamente isso assim, não tem uma, um viés restritivo, sabe, Elaine? Você não tem o não pode ou pode. O Meixo Sama, que é o nosso Messias, né, assim, quem trouxe esse ensinamento divino, ele sempre fala para a gente usar o raciocínio lógico, né, a gente tentar ser lógico. Concorda que você, ou eu, ou a Carol, né, todo mundo, assim, a gente consegue interagir com esse mundo material através do nosso corpo, né? É ele que é a nossa ferramenta de comunicação, é com ele que a gente consegue interagir com tudo isso. E aí, então, pensando nisso, logicamente, a gente deveria cuidar do nosso corpo, entendeu? Então, por que que a gente vai, dentro do nosso corpo, é, colocar toxinas, por exemplo, entendeu? A gente sabe que a agricultura em larga escala, ela precisa ter agrotóxico, ela precisa ter tonificadores que acabam modificando lá geneticamente, isso é verdade, né? Isso acontece mesmo. Muito açúcar, coisas que o nosso corpo não consegue reconhecer, né, direitinho. Então, ele explica isso assim em um raciocínio relativamente moderno, vamos dizer assim, em relação às outras religiões, para que a gente cuide do nosso corpo. Entendeu? É mais nesse sentido. Não tem assim, não comer carne, pode comer carne, normal, mas desde que você respeite o seu corpo e não coloque toxinas, né? Então tem um investimento, assim, um conhecimento muito grande em como você cuidar da sua própria comida, como você criar os seus animais, ou como você fazer a sua própria, cultivar os seus próprios alimentos mesmo, entendeu? De forma orgânica. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa aqui, mas eu conheço um pouquinho, né, da messiânica, mas é claro que mesmo com essa filosofia aí que o Israel colocou, existe um bom senso, né? A gente vive num tempo e num ritmo de vida que isso não dá para a gente levar isso tão a ferro e fogo. Isso. Então, quando ele diz a gente precisa cuidar do nosso corpo, é realmente esse cuidado mesmo, ao máximo que a gente puder, mas isso não é justamente o que ele disse, não existe restrições, mas é que a gente procure ao máximo se alimentar bem, buscar uma melhor forma, né, de vida, de se alimentar bem. E aí é óbvio, a gente compra comida no supermercado, a gente nem todo mundo consegue produzir o próprio alimento. Então a Exatamente. gente tem que manipular isso de uma forma que seja mais saudável, né? Uhum. Enfim, é justamente assim o cuidado do próprio corpo. É como se o nosso corpo fosse o invólucro da nossa alma, vamos dizer assim, né? Que Uhum. é o que nós temos de mais puro e é o que a gente tem que cuidar. Não é isso, Israel? É desse jeito mesmo. Então, assim, partindo desse princípio lógico, né, desse raciocínio aí que a gente está discutindo e tal da alimentação, isso me chamou muita atenção. Não tem uma, um vínculo muito fechado com as coisas que são dos homens, vamos falar assim, né, que são dos humanos, que a gente tende a criar regras que simplificam talvez um conceito que na minha perspectiva é simples, né? Do mesmo jeito que Jesus veio aqui e falou com a gente para que a gente pudesse amar mais o próximo como a gente se ama, né? A gente precisa fazer isso mesmo e colocar isso em prática, né? Então, o alicerce, mesmo que a cultura seja japonesa, que seja tudo aplicado, também continua nesse mesmo sentido, né? E eu gostei bastante, assim, dessa reunião. Falando um pouco mais do Jorei, que eu tive uma relação bem engraçada, vamos dizer assim, né? Curioso com a messiânica foi através do Jorei. Porque como eu estava muito triste, eu estava assim, sabe quando a gente passa por um problema pessoal muito grande, que a gente fica bem carregado mesmo, e tudo mais. E o meu tio me convidou, ele sabia que nessa época eu tinha uma aversão a tocar nesses assuntos, que sempre eu me saía mal por dar a minha opinião em relação a isso, mesmo tomando todo o cuidado possível para não ser desrespeitoso, sabe?
entre as outras religiões ou os outros conceitos de outras pessoas, normalmente a gente não é bem recebido ou não é bem tratado quando você contesta alguma coisa, né? E eu fui, esse tio é bem legal de conversar com ele, né? E outra coisa que eu achei interessante também na messiânica foi isso. E ele me convidou para receber Jorei. A minha mãe já tinha tentado várias vezes, ela é messiânica também. Eu falei, não, mãe, para com isso, porque tem imposição das mãos, sabe? Assim, fica um de frente para o outro, da imposição das mãos, a gente fica até assim numa postura meio que de meditação e tal. Então eu tinha um preconceito fodido em cima disso. E fui e falava muito pra minha mãe, falei assim, não, eu não quero fazer isso, mas você ficar com a mãozinha aí, vai ficar cansada, sabe? Assim, tipo, não vou fazer. E aí o tio pegou e falou assim, por que você não experimenta? Você não teve a coragem de experimentar, entendeu? Qual é o mal que vai te fazer? Nenhum, eu garanto pra você, se a sua mãe te ofereceu, não vai fazer um mal, né? Você não acredita em nada, não acredita que possa ter um mau agouro pra você, que nada disso existe, então só experimenta, né? E na primeira vez que eu fiz, eu recebi, chorei durante uma meia hora, mais ou menos. E literalmente, assim, tipo, uma paz muito grande, é inexplicável a coisa que eu senti, tomou conta de mim. Lógico, né, que estava envolvendo também todo o amor que meu tio tava lá por mim, né, querendo que eu ficasse bem também. Eu estava fragilizado e tudo mais, mas só que sei, internamente, eu não contei para ninguém, mas eu senti mesmo essa paz muito grande, foi incrível isso que aconteceu. E aí, quando terminou, ele perguntou para mim se eu queria entrar na igreja e conhecer a igreja. Eu tava num preconceito assim gigantesco, fui lá na igreja ver como que era, tudo. E a primeira coisa que me chamou atenção foi o quanto as pessoas que estavam lá eram solícitas, sabe? Todo mundo muito gentil, né? E pronto, assim, para te ajudar, essa boa tarde, tudo bem. E já tinha um tempo que eu não passava por isso, que outras pessoas que não queriam nada comigo, assim, tipo, que nem me conheciam, que me desejassem uma boa tarde, sabe? Tipo, quando você passa assim na feira e o cara falou, oh, bom dia, tudo bem com você? Não, tudo bem. Parecendo com que elas se importassem. E, na verdade, elas se importavam, sim, como eu estava, né? Como eu estava sozinho e tal. E aí eu fui e falei boa tarde para todo mundo. Eu lembro que tinha um carinha lá que me perguntou se eu gostaria de água umas 4 vezes, sabe? Tipo assim, oh, você gostaria que eu pegasse um copo com água para você? Eu pego uma água para você. Eu falei, não, eu pego, eu mesmo posso pegar e tal, né? Daí o tio pegou e falou, cara, deixa o cara pegar água para você. Por que que ele não pode pegar um copo com água, né? Eu falei assim, mas só um copo com água? Ele tá aqui para isso, ele tá aqui para fazer você se sentir bem, né? E ele foi lá, pegou a água para mim, eu realmente me senti bem. E aí começou a fazer sentido para mim, antes do tio falar qualquer ensinamento, antes de falar qualquer coisa para mim, começou a fazer muito mais sentido o como cada indivíduo pode contribuir para fazer o bem de todo mundo, entendeu? Então, o simples fato daquele cara, que eu não sei o nome dele, trazer uma água para mim, fez eu perceber isso, entendeu? Por isso que funciona assim, a gente sempre ser cortês e gentil e carinhoso e tentar fazer um pedacinho que seja do paraíso da outra pessoa funcionar, né? Que ela perceba também esse paraíso, que ele está num bom lugar, entendeu? Que tá tudo certo, que tudo vai ficar bem, que talvez o que ele esteja passando é só uma purificação e tal. E aí, assim, sendo um pouco mais sofisticado nesse entendimento da messiânica, do que é a messiânica, é entender que os problemas que a gente passa na vida, eles têm proporções só para nós mesmos, né? Tipo assim, todos os problemas são muito pesados para a gente mesmo. A outra pessoa nunca vai conseguir sentir igual a gente sente. E que tudo isso não passa de uma purificação que a gente está passando para conseguir se elevar espiritualmente, né? E espírito, quando a gente fala espiritualmente, às vezes a gente fica, né, com aquela coisa na cabeça como se fosse o fantasminha camarada lá, o Gasparzinho, né? Não é tão simples assim, daquele jeito, mas tem um conceito que eu gosto muito, que me ajudou a entender melhor o que significa o espírito para mim. É a nossa própria consciência, entendeu? É isso que é a forma com que a gente recebe, é a forma com que a gente vê as coisas. Isso para mim é espírito. E a messiânica ela tem uma forma de explicar assim também, que essa consciência nossa, assim, a partir do momento que a gente nasce, né, que também é uma coisa divina, a gente do nada a gente aparece, cria-se uma independência, uma consciência, e tá aí uma partezinha de Deus que é o espírito, né? E aí dentro desse espírito a gente consegue evoluir ele, né, e elevar ele espiritualmente através dessas adversidades, desses o teste é meio esquisito, né? Porque fica parecendo que a gente está sendo testado o tempo inteiro, e na verdade não é teste, né? Se você for parar para pensar em cima de um problema, tentando pensar num problema mais simples que a gente atravessou agora recentemente, sei lá, então eu fui sair do carro, fechei a porta do carro na minha camiseta e rasgou. Entendeu? Você vai ficar chateado, alguma coisa vai acontecer com aquilo ali, né? Mas tenta parar para pensar em cima daquilo. Como que você vai conseguir
se elevar espiritualmente, né? Como você vai fazer sua consciência ficar melhor a partir daquela diversidade que você teve, daquela purificação. Isso é uma coisa interessante que eu acho, assim, da messiânica, sabe? Tratar essas adversidades como se fosse uma purificação para um próximo passo, uma próxima elevação, entendeu? Fica meio desordenado porque eu não sou um palestrante, né? Vocês colocaram lá, tipo assim, palestra do Israel, né? Mas não necessariamente. Mas eu queria que vocês interagissem mais, se tivesse alguma dúvida. Israel, eu acho que tem algumas perguntas no chat que as meninas Ah, foram tá. Eu não fazendo. tô com ele aberto aqui, deixa eu pegar. Ah, sim. Eu não falei disso aqui, né? A Mariana Mello fez uma pergunta. Todas as pessoas podem participar dos cultos? Tem um dia específico para quem não são praticantes? Há um vestuário específico, uma cor, alguma coisa assim? Então, lá na Messiânica é de portas abertas o tempo inteiro. Tem pessoas que ficam dando plantão para fazer uma cerimônia, né? Não sei se chega a ser uma cerimônia especificamente, mas para receber jorei, então tem pessoas que estão se dedicando para tentar trazer um pouquinho mais daquele paraíso que eu falei, né? Tentar fazer as pessoas se purificarem. O jorei é uma forma de purificação, tá? Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar. Se está feliz, se está triste, qualquer hora, a igreja é 100% aberta, o tempo inteiro é aberta, e sempre vão ter pessoas lá, lembra do exemplo do copo d'água que eu falei? Sempre vão ter pessoas lá querendo trazer um copo d'água para você, sempre vai ter muita gente é, querendo te receber e fazer bem para você, independente se você vai ou não participar das coisas. Existe dois cultos que são cotidianos, assim, né? O culto vesperal, né? E o culto matinal. O culto matinal acontece todo dia, 9 horas da manhã. São meia horinha, assim, para a gente ver uma experiência de fé que aconteceu de uma outra pessoa e falar e conversar sobre os ensinamentos do Meixo Sama e fazer uma oração. A gente faz duas orações nessa cerimônia. Uma que chama Matsunorito, que é uma canção muito antiga mesmo, bem antes de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, aí, de uma outra religião japonesa que tem, né, que pede purificação para todo mundo que está aqui na Terra. Muito bonita também, se vocês tiverem a curiosidade de ler assim a tradução dela, da Matsunorita, é muito lindo assim a poesia que tem nela. E a gente faz uma outra que é a oração messiânica, que é agradecer a Deus e ao Meixo Sama, né, e todas as outras religiões, assim, para o conhecimento que a gente tem, pedir força para conseguir continuar, né. A gente faz isso 2 vezes por dia, no começo do dia e no final do dia. Tem uma outra que a gente faz um culto de agradecimento mensal e tem o culto de natalício. São essas, não tem nenhuma restrição, assim, nada, não tem uma cor específica, nem nada. Quem é oficiante, normalmente eles pedem para ficar de preto, bonitinho, com eu não sei o nome, assim, tipo um paletó preto, e a parte interna, camiseta, gravata, tudo branquinho, de barba feita. Eu não fui oficiante ainda porque eu fico de barba, então tem uma coisa assim que eu não gostaria de tirar minha barba, eles pediram para eu tirar minha barba. Então eu tenho a opção de não tirar, mas eu não vou participar de ser oficiante, né? Eu já fui convidado e não fui. Esse é um dos motivos que eu não fui. O endereço aqui em Uberlândia fica na Cesário Alvim, bem no comecinho ali, perto daquele colégio politécnico. Não sei se você já ouviu falar já desse colégio, tem uma padaria, eu não sei o número direitinho não, desse lugar. Eu posso escrever depois para vocês aqui. O objetivo do Jorei é a purificação. Jorei é purificação através da luz, em japonês, tá? Ele é feito, deixa eu ver se eu tenho um livrinho aqui, que tem, acho que deve ter uma foto sobre o Jorei, pra vocês verem mais ou menos como é que é. Se jogar no Google aí, vocês vão ver assim, algumas fotos, algumas coisinhas sobre ele. Ah, tem uma ilustraçãozinha, uma fotinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá vendo que são duas pessoas sentadinhas assim, um em frente do outro? E aí tal. Quem tá ministrando o Jorei pede uma autorização para Deus, né? Pedindo para que ele nos use como instrumento de purificação do próximo, né, de quem está na frente. E aí, quem pode fazer jorei é só quem é membro e tem uma medalhinha que nem essa daqui, ó, ela chamou Hikari, tá, a medalha da luz divina. E, e aí a gente senta, faz essa oração, pede essa permissão. Eu como ministro de jorei, né, por poder fazer jorei, eu não tenho o mínimo controle, nada, eu não faço nada. Só Deus pode interagir, entendeu? Então eu posso estar com pensamento ruim, eu posso estar com pensamento bom, eu posso estar querendo ajudar aquela pessoa, eu não posso estar querendo ajudar, eu posso estar dando a mínima importância em nada. O que importa
é que eu me entregue a Deus como um instrumento do bem para que ele possa ajudar aquela outra pessoa, tá? Isso que é o jorei. O objetivo é a purificação dela, para que ela pare de sentir dor. Então, normalmente, a gente faz jorei em quem está com alguma doença, assim, que esteja doente, para poder trazer força, né, para as pessoas que estão doentes, para que ela consiga passar por aquela purificação mais rápido, tudo mais. Para isso que serve o jorei. Além, assim, meu tio me deu um exemplo que eu falei, cara, eu vou ficar recebendo e dando jorei todo dia, né, toda hora, né? E ele falou uma coisa para mim que também fez muito sentido, foi um exemplo muito legal. Ele pegou e falou assim: isso aqui é que nem tomar um banho, é para limpar suas máculas. Você toma banho uma vez por ano? Ou só quando você, tipo, sei lá, fica sujo de terra? Entendeu? Não, você toma banho todo dia, você toma banho para ficar limpo, entendeu? Então o jorei é para isso, é para purificar sua alma, seu espírito e para ajudar você a ficar mais feliz. Faça isso com outras pessoas também. Então quem ministra jorei e quem recebe jorei é purificado nessa prática, né? Agora, como funcionam os cultos? Eu acho que eu falei, né? Tá na ordem assim. Normalmente os cultos começam com um agradecimento. É bem bonita assim a cerimônia, sabe? Mesmo que ela seja cotidiana, os cultos são bem bonitinhos, bem no estilo japonês mesmo, que eles são muito detalhistas, muito perfeccionistas, né? Isso aí é bonito de ver, assim, na messiânica também é gratificante. A entonação japonesa é bem legal também, quando você vê a entonação japonesa, ver eles fazendo o culto, participar disso, aprender a entonar também, né, a oração messiânica, pelo menos para mim faz um bem danado. É isso. Mais alguma dúvida? Mais uma interação? Fez algum sentido na religião de vocês também? Assim, tipo, tem alguma coisa? Eu vou fazer a pergunta agora, então. Tem algum ponto em comum? Alguém consegue responder isso? Eu estava comentando aqui com a minha mãe que o jorei é bem parecido com o passe no espiritismo. E eu É achei bem verdade. interessante, porque como eu sou espírita, eu gosto muito desse momento do passe e traz uma paz muito grande para mim. Assim, dá para ver a diferença quando você vai no centro espírita, o dia que vai, toma o passe. E eu estava comentando com ela que eu percebi essa semelhança e eu achei muito legal. É verdade, né? Até tem coisa assim que a gente acredita ser coisa de velho, né? Você, ai, meu Deus do céu, não é só os velhos que vão fazer isso e tal. Pelo menos eu era assim. A primeira delas é fazer uma oração de profundo coração mesmo, você pegar e fazer uma oração, né? Isso aí é muito gratificante. Dificilmente a gente tem uma experiência como essa no cotidiano, e ela pode ser cotidiana. Se fazer uma oração pode ser cotidiana, você pode levantar de manhã e agradecer por estar vivo, pelo menos, né, por ter uma saúde para enfrentar o dia, ou que as pessoas que você ama também estejam com saúde e tudo mais, e fazer meditação também. E o jorei, ele acaba sendo um tempo de meditação, porque você tem que ficar quietinho por meia hora, entendeu? Você tem que ficar quietinho por meia hora. E eu, como sou uma pessoa muito agitado, dinâmico, assim, eu quero fazer todas as coisas, parece que os meus minutos não valem minutos, valem segundos, e minhas horas passa, tipo, um dia para mim é sempre muito curto, não dá tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer. E no começo meio que foi que nem você pegar um moleque custoso e colocar ele de castigo, assim, sabe? Para mim foi como se fosse fazer isso, e foi muito gratificante também, que no final de contas, no começo dos 5 primeiros minutos, assim, eu lembro do ministro Rodrigo, depois eu vou passar essa palestra para ele, assim, eu virei um amigão dele, muita gente fina, ele passou ao meu lado os piores momentos da minha vida, eu posso falar assim, né? Vocês devem estar imaginando um monte de doença, um monte de coisa, não foi isso que aconteceu. A Carol tá rindo ali porque ela pegou, tipo, a minha descida nesse momento, assim, ela é minha amiga desde essa época, e foi muito difícil psicologicamente, né, internamente, a gente se sente muito solitário quando a gente tem esses problemas, né, e é uma solidão muito louca, porque tá todo mundo querendo te dar atenção, né, tá todo mundo literalmente tentando te ajudar, e aí na hora que você deita a cabeça no travesseiro, na hora que você tá tomando banho ali, você introverte e percebe que você tá sozinho, e aí só sobra uma coisa para você, só sobra uma pessoa, ou uma coisa, alguma coisa que é Deus mesmo, pra você olhar para dentro. E eu lembro desses momentos assim do Jorei, sabe? Que eu ficava louco para sair fora, para levantar e tal. E tipo, em 1 minuto e meio, 2 minutos eu já tava morrendo de sono, eu já tava tranquilo e queria ficar quietinho lá, assim, podia deixar 1 hora de Jorei, eu conseguia fazer. E por mais que eu não priorizasse
as outras coisas que a gente tem muito essa mancada no dia a dia, né? Tipo assim, nossa, eu vou terminar só mais essa reunião e já vou, sabe? Ou então vou só terminar de lavar essa louça aqui, ou eu vou só levar mais um menino na escola e vou voltar e vou trazer de volta e não vou fazer aquilo. Quando você vê, você passou o dia e não fez, né? Parece que não vai dar para caber, assim, 1 hora de oração. Tipo, você não consegue 20 minutos de oração. Aí eu fazia isso. Hoje em dia eu tô falhando muito com isso, assim, tipo, eu não tô fazendo todos os dias, mas quando a gente prioriza, cabe tranquilamente esses 20 minutos e mais tempo de dedicação, né? Eu fico de cara, assim, como que a minha mãe, ela consegue dedicar uma sexta-feira inteira. Eu falo para ela, assim, mãe, como que a senhora consegue dedicar uma sexta-feira inteira? Como que a senhora consegue mesmo? Ela, não sei, eu vou lá e faço. Deu sexta-feira, eu vou lá e dedico, entendeu? E ela faz todas as outras coisas. Quando eu falo assim, fica parecendo que ela é uma beata de igreja, que ela quer ficar indo toda hora e tal, mas ela não é. Ela simplesmente pega e faz. Esse meu tio, que é ministro, ele nem é só um membro, o cara é ministro, ele tem uma agência, tem uma outra empresa, não sei o quê. Ele foi o que tá tomando conta da minha avó, né, que tá doente, ela tá morando com ele e tudo. E o cara ainda é ministro, ele ainda vai fazer, ele faz os cultos, vai lá toda hora na igreja. Bicho, eu nem sei falar quantas cerimônias que tem que participar para poder ser ministro, tem que dedicar. Tem uma, tem uma rotina na messiânica que é, por a gente saber que o jorei pode sim purificar por diversas formas, né? A gente se coloca de prontidão para poder fazer jorei para as pessoas, né? E aí tem gente que também sabe do poder do jorei, né? Que isso é muito interessante e tudo mais, e eles pedem. Então, tipo, entra meio que numa filinha assim, né? Para vir em casa e tal. E mesmo com a pandemia, muita gente se arrisca em ir fazer jorei nas outras pessoas, vai no hospital e tudo mais, e minha mãe e meu tio conseguem fazer isso. Eu já fui algumas vezes e tudo, só que assim, eu sou um filho meio esquisito de Deus e da minha mãe e tudo mais, né, porque eu ainda estou aprendendo, assim como todo mundo, ainda estou aprendendo as minhas duras penas, mas estou aprendendo ainda. O que mais? Me ajuda aí, Carolina, fala aí. Uma dúvida que eu tenho, eu até perguntei para minha mãe, mas queria ouvir de você. Vocês, o Deus de vocês é o Deus que o Deus que a gente tem, assim, que a gente tem uma É visão tipo o mesmo dele, Deus, né, tal. Eu também tinha muito essa curiosidade também. Ainda tenho nas outras religiões. E dentro da minha cabeça, Sofia, também não consigo ver múltiplos deuses assim, sabe? Tipo, eu não consigo ver múltiplas coisas. Tem uma coisa que conversando, eu não sei se foi com meu tio, se foi com o Messiânico, se foi com a Carolina, não sei com quem que eu conversei, mas tem um conceito que me ajuda e me conforta em cima disso, tá? Lá na Messiânica tem um supremo Deus, o máximo, ponto máximo que tem uma palavra japonesa que não está em tradução para português, que é o Deus, ele é uma suprema luz, entendeu? Não tem uma imagem dele, a gente não sabe, né? Não dá para falar como ele é, se ele é barbudinho, se ele não é, não tem como explicar. Então é inexplicável. Então a gente chama de supremo Deus, de suprema luz, tá? E aí partindo desse princípio da igreja messiânica, é assim, né? Respondendo a sua pergunta objetivamente, não é o mesmo Deus que o seu, o mesmo Deus que todos, na verdade, né? É o supremo Deus. Então, se uma religião tem vários deuses e tem um chefão, provavelmente vai ser o chefão, é o mesmo, tá? E assim, só falando sobre o meu raciocínio, a minha forma de ver isso, conversando com os amigos e com um pouco mais de liberdade, sendo fugiu a palavra assim, tipo, sendo cúmplice daquele pensamento também, a gente poderia imaginar como se fosse uma pirâmide, onde a elevação, que fosse um único Deus só, e que a elevação espiritual tem fases, tem degraus, assim, sabe, de cada uma delas, e a gente está passando por cada degrau, onde nós, assim, que estamos aqui nesse plano material, a gente não sabe quem está em qual degrau, entendeu? Você não sabe em qual degrau que eu estou, se eu estou acima ou abaixo, ou se tem em cima ou abaixo. O que a gente sabe é como se fosse uma pirâmide mesmo, e que esse Deus, ele é o primeirão lá, sabe? O essencial, o mais alto nível, o mais supremo de todos. É esse Deus. E a gente faz parte dele. Da mesma coisa que ele é feito, a gente é feito também. Entendeu? Só que em nível de elevação espiritual diferente. Eu achei bem legal essa ideia de ver como uma luz suprema, de não ter assim Um rosto. um rosto, porque acho que fica
fica livre para as pessoas acreditarem no que elas sentem, né? Enfim. Uhum. E eu achei bem interessante isso. E aí eu pensei em outra pergunta aqui já, que eu vou emendar com um comentário. Manda bala. Esse livrinho que você mostrou, você é um livro da religião em específico? Vocês têm tipo como se fosse uma Bíblia, sabe? Alguma coisa assim? Sei. Na verdade, é parecido com uma Bíblia, na verdade. Esse livrinho aqui não, ele é tipo catequese, sabe? Para você aprender sobre a religião em si. Eu peguei aqui só para conseguir falar, tentar ter uma ordem lógica para falar para vocês que não tiveram contato ainda. Mas sim, existem alguns ensinamentos que foram escritos pelo Meixo Sama, né? Que foi Deus que pediu para ele escrever e explicar. E o fundamento desses livros é assim: o Meixo Sama agora, na atualidade, aprendeu e entendeu e está tentando passar para a humanidade, para todos nós, que a religião elas tem o seu determinado ponto na nossa história, tá? Então, não desconsidera todos os outros conhecimentos de religião que tem, entendeu? Então, a Bíblia, eu não sei os outros livros oficiais que tem assim, né? Tudo isso somam-se, né? Para que o Meixo Sama continue. E aí tem os ensinamentos do Meixo Sama, tem um capítulo ou uma série de livros chamado Alicerce do Paraíso, que é justamente isso, é tipo, como que você vai alicerçar o paraíso terrestre, entendeu? Então tem que levar em consideração as outras religiões, o que a gente aprende nas outras religiões, para conseguir usar esse alicerce dele, né, assim, para viver esse paraíso terrestre, conseguir elevação espiritual e ser mais elevado espiritualmente quando a gente for para o plano espiritual, entendeu? Existe sim livros, não é um livro só, são vários livros. Tem ele e tem algumas outras pessoas que participaram junto com ele da construção da igreja messiânica. No começo, o Meixo Sama era muito resistente nessa palavra igreja messiânica. Ele não gostaria que fosse chamado assim, tá? Lá no começo. Ele queria muito que fosse uma cultura messiânica. Tanto é que a forma, a estrutura assim lá da igreja, a gente percebe algumas tentativas de quebrar essa estrutura, sabe? A estrutura é normal que a gente acaba montando, né? De ter superiores e tal. E aí tem uma parte do conhecimento da messiânica que eu não sei falar com propriedade, tá, gente? Que é quando a gente tem algum raciocínio ou quando tem alguma atitude horizontal ou vertical. Tem shoujo em japonês e daijo, né? Eu até não sei direitinho qual é horizontal e qual é vertical, mas só para vocês terem uma noção, entre a cultura que Jesus tentou trazer para a gente, eu falo que tentou porque tem muita gente que não segue, né, o que ele fala, e tem muita gente que segue, então ele tentou, são palavras incríveis, assim, se a gente parar para ver a Bíblia, eu já folhei algumas vezes, não posso falar que eu li ela toda e tudo, são palavras encantadoras, assim, que realmente ajudam a gente a entender boa parte das coisas que a gente vive, né? Então, um conhecimento muito, muito bom para a gente, assim como os livros do Meixo Sama do Alicerce do Paraíso, tá? Mas voltando ao vertical e horizontal, para vocês entenderem um pouquinho o conceito, o próprio Meixo Sama brinca muito que na hora que você está fazendo uma meditação no hinduísmo, né, você está introvertendo e pensando em você mesmo, no indivíduo, né? Então é uma conexão espiritual do indivíduo para Deus, né? Já Jesus tem uma forma, uma abordagem diferente de ensinar isso para a gente, que ele é mais aberto, né? Tanto é que o Meixo Sama até brinca assim, que ele fazia assim com os braços para falar, né? Com os fiéis, com as pessoas que estavam falando. Então, de uma forma mais horizontal do povo e da conexão de uma sociedade inteira, um com o outro, com Deus, entendeu? E aí o Meixo Sama, ele traz isso até o símbolo da igreja messiânica, tem um vertical e um horizontal. Não sei se chegaram a ver, tá vendo aqui, ó, verdinho? É justamente isso, o Daijo e o Shoujo, para formar essa unidade única aí no meiozinho aí dele, que chama Izunome, que é o perfeito equilíbrio do eu, entendeu? E dos outros com Deus, né? É assim que funciona. A gente sempre tem que lembrar de você mesmo para conseguir fazer o bem para o próximo. E assim como o menino lá do copo d'água vai trazer um monte de todo mundo fazendo bem para um próximo, só uma hora todo mundo faz bem para você, né? Viu que acaba sendo um raciocínio lógico, né? Acaba sendo lógico isso, né? Uma forma lógica de pensar.
tinha mais gente aí, podia ter mais pergunta, né? Até eu fico meio curioso com as respostas que eu posso dar, né? Assim, Depois eu vou Oi, falar um Poliana, desculpa. pouquinho, Israel, então. boa tarde. Ok. Deixa a Poliana primeiro, Márcia, aí vai você, não vou esquecer, Então não. tá. Obrigado. Eu quero falar que foi bem interessante e é muito assim o que busca também você se conectar com o seu eu, você ter esse Deus, você ter essa luz, né? Uhum. E se conectar com o seu eu. E eu acho que a gente demora, eu não sei se a gente demora a entender essas coisas, né? Você falou uma Demora. coisa bem interessante, Jesus falou, mas tem muita gente que não segue ele, tem muita gente que não escuta ele. E não dá para Eu achei explicar bem por quê, né? interessante sua fala. E queria só tirar uma dúvida com você. A Jorei, ela era ali na Genor Paz, mais ou menos Era. no rumo de onde é hoje? Eu não sei onde é hoje. Você falou, tentei me localizar aqui. Era lá na Junior Paz, trocou a casa e eles mudaram para Cesário Alvim agora. Ah, O Jorei sim, Center. isso. Aham. Nesse momento que a gente está tendo aqui, eu acho que já deve ter uns 13, 14. Eu vou pôr que tem uns 13, 14. A gente fez um momento ecumênico lá. Por isso que eu estou me lembrando que era lá nessa Ah, casa. tá. Mas foi muito boa a oportunidade. Foi. Depois, numa próxima oportunidade, que a gente tiver de novo, se vocês quiserem fazer alguma coisa assim, eu vou até contar que esse momento foi bem interessante para o ministro Rodrigo Leocádio. Não sei se você teve contato lá com ele, né? Nessa vez que você fez. Mas ele falaria bem, bem melhor que eu, assim, tudo mais. E eu gosto muito da forma que ele fala. Ele é um cara muito tranquilo. Sabe aquelas pessoas que você fica amigo na fila do cinema, assim? É ele. Ele vai conversar bem tranquilo com você, sem. Você nem vai perceber que ele é messiânico, que ele é que ele é um ministro. Você não vai conseguir perceber, assim, só de conversar com ele, né? Oh, que bom. Era isso mesmo, era só para Para comentar, não, esclarecimento. Para beleza, obrigado. comentar. Obrigada a você. Israel, quero só falar Não uma é coisa. você, Carol, agora é a Márcia. Não, o endereço. Tô brincando. A Igreja Messiânica, atualmente, ela está na Nicomedes. Não, já foi lá também. Ela tá na Cesário Alvim mesmo. Quer ver? Deixa eu pegar o endereço certinho aqui Eu pra você. acabei de olhar aqui. Às vezes está desatualizado. Tá desatualizado, Carol. Tá. Quer ver, ó? É porque Jorei Center. eu fui lá na Nicomedes. Tem que procurar por Jorei Center Uberlândia. Lá na Cesário Alvim 295. Ah, tá. Já foi na Nicomedes já. Aí eles mudaram de endereço e agora tá lá no 295. Cesar Alvim 295. Beleza. Uhum. Pode falar, Márcia, sua vez aí, desculpa. Que Desculpa, isso, Márcia. né? Que isso, gente, tudo acrescenta, né? Uhum. Eu queria agradecer a oportunidade desse momento, que é um momento que a gente se eleva mais ainda, né? Verdade. Apesar de ser uma coisa à distância, cada um pensa nesse tipo de luz que a gente recebe agora. E eu queria dizer que a verdadeira essência, tanto da sua religião, quanto da minha, e quanto de várias outras, é essa mesmo. É a essência de um Deus supremo, né? E Uhum. que o segredo, talvez, seria nós nos transformarmos em instrumento desse Deus, Isso. né? Para levar para o próximo. Então, Uhum. esse momento jorei, né? Esse Sim, sim, momento jorei seria isso, né? Na religião de vocês, exatamente. seria o passe na religião espírita, né? Na religião católica seria talvez as benzeduras, É, as bênçãos de um padre, de um sacerdote, mas no fundo a essência é essa. É um Deus supremo, uma luz, né? Eu achei bacana essa definição de luz, uma uhum. definição, uma luz suprema, e que às vezes o grande canal é nós nos transformarmos, nós sermos instrumentos. Porque se a Isso. gente é instrumento, Deus está passando por nós, né? Para Uhum. chegar até outra pessoa. Então, de alguma forma, nós também estamos sendo tão beneficiados, ou talvez até mais, É né? verdade. É verdade. Esse é o meu ponto de vista, eu queria ponderar isso. E, mais uma vez, agradecer essa Uhum. oportunidade, né, que a gente está tendo de conciliar
esses entendimentos aqui. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde. Uma coisa, assim, legal, que eu lembro de questionar um outro amigo meu, que não tem religião. Ele acredita em Deus, mas não segue nenhuma religião. E conversando muito com ele, não sei, eu tava bravo com alguma coisa que tinha acontecido e tal, né? E a gente sempre falava, eu falava com ele, eu tinha liberdade de ser, vou usar uma palavra aqui, escrotinho, assim, sabe? Com ele eu tinha liberdade de falar com ele umas coisas que eu não falaria pra ninguém, mas com ele eu falava, né? E eu perguntava uma coisa, sem querer ofender ninguém, de verdade, de coração, falava assim pra ele, assim, e cadê Deus agora, então? Ele chama Bolivar, esse amigo meu. Ele é amigo meu até hoje, ele é mais velho que eu, bem mais velho que eu. Nós somos amigões e tal. E eu falava pra ele, falei assim, e aí, cara, e agora? Agora eu quero ver, né? Tipo, por que você não fala pra Deus em trocar o pneu do carro, aqui, por exemplo? Então era insolente, pensei na palavra boa aqui. Muito insolente e falava isso, né? E ele pegava e falava pra mim alguma coisa assim e tal, mas sempre de forma, me respeitando, né? Mesmo que eu tava sendo insolente, ele me respeitava na minha opinião e dava a opinião dele. Ele falava que Deus tinha coisa mais importante que fazer do que vir aqui trocar um pneu. Fica tranquilo, tem coisa mais importante para fazer. Troca você aí que você vai conseguir. Não é isso que ele espera que você faça, que você troca o pneu, é outra coisa, né? Aí eu já, beleza e tal, não sei o que, ia embora. Porém, esse mesmo cara, ele falava uma coisa para mim que era muito legal, assim, de ouvir, né? Que é primeiro a gente tentar entender o que a gente mesmo sente, né? O motivo que a gente está fazendo tudo isso. Tudo isso que tudo isso que você faz mesmo. Você acorda de manhã, você escova o dente, você fala com seu filho, né? Você, sei lá, cada um faz as suas coisas, suas próprias coisas. E tentar traduzir isso para outras pessoas. Tenta traduzir isso para outras pessoas, né? E ele falava muito para mim essas coisas assim, tipo, mais lógicas, mais básicas da religião, vamos dizer assim. E teve uma vez que a gente viajou, nós passamos 8 horas no carro, eu e ele só, a gente estava indo para São Paulo, vender uns negócios aí e tal, a gente trabalhava junto, e ele falou assim, cara, pesquisa aí para mim o conceito de religião mesmo, tipo, cata no dicionário e lê assim, ó, religião, o que que significa? Você tá com preconceito, então entenda a palavra, pelo menos, antes de você ficar metendo pau, né, em religião. E aí, o religião, ô Márcia, complementando isso que você está falando, é justamente isso que a gente está fazendo agora, é trocar conhecimentos de vida, entendeu? É falar sobre a vida em si, entender a vida em si, entendeu? Baseado em conhecimento, em profundo conhecimento mesmo. Então, se a gente compartilha, se eu compartilho meu conhecimento com vocês, e vocês também têm essa liberdade de trazer conhecimento, eu concordo também que só tem a acrescentar, né? Só tem a crescer. E essa questão que você falou aí, aonde está Deus agora, né? A gente pode pensar da seguinte forma também: Deus está aqui, do meu lado. O que a gente precisa é abrir o canal, né? É sintonizar esse Deus, que às vezes ele está querendo que a gente aprenda a trocar um pneu também, né? Exatamente. Próximo, E show, né? Você não tem noção, tanto que o meu tio, assim, ele me bateu, entre aspas, em relação a exatamente isso que você está falando. Porque há apertos que a gente passa no cotidiano, lembra que eu comecei falando que os problemas nossos, ninguém consegue sentir da mesma intensidade que a gente mesmo sente, né? Sim. Então ele falava assim para mim, fica tranquilo, você não acredita em Deus ainda, fica tranquilo, você não acredita ainda. Aí nossa, você não tem noção do tanto que eu ficava grilado, tipo, cara, eu tô fazendo tudo que você falou para fazer, tô indo no Jorei, eu tenho o colar aqui, o Oricari, eu faço tudo, entendeu? E não tá dando certo, cara, né? E ele falava para mim, mas você não acredita. Se você não acredita, tipo, por que você acha que você vai conseguir dançar com essa música, entendeu? Não vai dar certo, cara. Se você não sintonizar, se você não se ligar de verdade, conseguir entender, não vai dar certo. E aí eu fiquei pior do que eu estava antes, Márcia, na verdade, tipo assim, mesmo depois que eu entrei na religião, que eu fiz tudo que Deus quis, né, que eu achava que ele queria, né, eu ainda fiquei pior ainda podia piorar, e piorou, e piorou, e piorou, até no momento que eu não sei o que aconteceu, tipo, eu tive uma iluminação, a gente pode falar assim, né, que eu falei, cara, beleza, tá na sua mão, fique em paz, seja o que Deus quiser, literalmente, assim, tipo, seja o que Deus quiser, não que eu desisti das coisas, mas eu parei de ir contra, entendeu? E aí, vocês não têm noção, assim, a Carol sabe muito bem do que eu tô falando, né, porque ela me acompanha de perto, até dando esse sorrisinho dela aí, mas quando eu consegui fazer isso, as coisas para mim melhoraram exponencialmente, que eu acredito até que a minha história pode até
ser escrito lá no cotidiano da igreja, né, de falar assim que foi uma experiência de fé grande que eu tive, entendeu? Hoje eu tenho essa paz, é o meu jeito mesmo, com liberdade eu falo que não acreditava, e é uma verdade, não tenho vergonha disso, né? Foi uma purificação que eu passei, mas hoje eu acredito profundamente, mora no meu coração, inexplicavelmente, consigo transmitir isso para as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas e uma enteada, que eu amo bastante, eu consigo transmitir isso para elas. Ainda não estou falando sobre religião, quando elas aceitam jorei, eu faço jorei nelas, quando tem alguma dúvida, eu tiro dúvida e tudo mais, mas eu acredito sim que a gente tenha um momento certo de se conectar, entendeu? Eu acho que faz parte dessa nossa própria trajetória também, né? Às vezes a gente repete muito isso, né? Essa frase, seja o que Deus quiser, e a gente não tem noção da profundidade e É, da força que ela tem na nossa vida. Porque a hora que a gente fala realmente de coração, seja o que Deus quiser, me vem à mente assim, um quarto escuro em que eu ligo o interruptor de luz. é Sabe, verdade. as trevas, tudo quanto é treva se dissipa nesse exato momento que a gente fala, seja o que Deus quiser, porque ele fala, opa, eu vou ali, então. Ô, É de Márcio, profundo coração, é verdade. ô, Márcia, seja o que Deus quiser, mas igual assim, a gente fala isso, mas a gente não acredita, a gente não entrega, né? A gente, assim, desconfia, né? Eu tô falando assim, seja o que Deus quiser, mas você fica ali, não, mas tem que ser o que você quer, não é assim que a gente tem hora faz as coisas? A gente Então, não Sim, Elaine, se mas entrega é de isso que eu verdade, né? falei. É a hora que a gente fala realmente, assim, com convicção, e seja o que Deus quiser, não assim entregando a esmo e tal, mas seja o isso. que Deus quiser, deixando ele entrar mesmo na situação que a gente está vivendo na nossa vida, eu tenho em mente que é isso, é um interruptor de luz num quarto escuro. Uhum. E assim, uma das coisas também da messiânica e dessa cultura messiânica, né, respeitando assim o primeiro desejo do Meishu Sama, ele foi muito massacrado, muito perseguido, né, na época com que ele estava tentando. Lá no Japão era proibido ter outra religião, só podia ter uma, e a pena era pena de morte, sabe? Foi o bicho pegando para ele conseguir fazer isso acontecer. A messiânica no começo era uma casa de massagem, não como a gente entende aqui no Brasil, né? Mas é porque como o Jorei tem a imposição das mãos, para não para conseguir justificar o bem que estava fazendo para as pessoas, eles encostavam no peito ou nas costas, né? Não precisa encostar, mas eles encostavam para falar que estava massageando. Então, tipo, se quando chegava algum fiscal, eles não, a gente está fazendo uma massagem aqui e fica tudo bem, né? Para não ter essa perseguição. E muitos empresários lá do Japão, na época, começou a receber as bênçãos, as coisas começaram a acontecer. E tem um cara que chama Mokichi Okada, que ele era um empresário muito rico lá no Japão, e ele largou tudo para ir seguir a messiânica. Ele deu todos os bens dele, ele mudou tudo, sabe, Elaine, para conseguir fazer. Porque ele percebeu que era isso que ele precisava fazer a vontade de Deus, né, ser um instrumento mesmo, e o que ele vinha fazendo, as práticas comerciais que ele vinha fazendo, né, tudo isso não estava dentro do plano divino, no plano divinal, não era isso que Deus queria, porque ele meio que escravizava um monte de funcionário nas fábricas dele, sabe, essas coisas assim, e percebeu que ele só tinha mácula, que era muito difícil para ele não ajudava as pessoas, né. E aí ele foi e conseguiu se converter, e ele foi um dos braços direitos para o Meishu Sama conseguir fazer esse tudo isso acontecer, né? Conseguir passar a religião adiante e se transformar numa religião. Uma das coisas assim que você falou, que a gente bate muito, que a gente conversa muito, que sempre está nas palavras, vamos falar assim, das pessoas mais experientes com a messiânica, ou Elaine, é que você falou assim, não, deixa nas mãos de Deus, mas só que a gente fica ali, não é? Esse ali que você falou tem um nome, chama apego. A gente fica extremamente apegado a tudo. É inimaginável a quantidade de apego que a gente tem. Inimaginável. Desde um objeto que você acha legal, até o seu filho que não sei, seu filho gay que você não quer que ele seja gay, por exemplo. Você fica apegado, assim, não é? Tipo, muito apego. E, na verdade, isso é o principal e maior sofrimento que tem, né? Pra gente, né? É um dos maiores purificações. E
por isso que talvez a gente não deixa ser o que Deus quiser, né? Porque a gente fica apegado, né? Então, uma primeira coisa que a messiânica ajuda a gente a ficar desapegado com o máximo de coisa que a gente puder. Como é que tá aí no tempo aí, Sofia? Desse papo, como funciona? Não, na verdade é um tempo livre. Se você tiver falado assim tudo que você acha relevante, Relevante e tal? interessante, aí se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, se a gente quiser ficar aqui trocando essa ideia, né, esses conhecimentos, comentários e tudo mais, mas é um tempo livre. Uhum. Então, eu não sei, isso é que manda, eu tô tranquilo, não tem compromisso. Eu quero falar uma coisa. Tem um erro, tá, que eu expliquei pra vocês, depois eu quero fazer uma erratazinha, tá? Pode fazer, então. Deixa eu lembrar. É o seguinte, eu falei que os 3 pilares da religião, eu falei errado os 3 pilares, tá? É a agricultura natural, jorei e arte e o belo. Desculpa, eu tinha falado outra coisa. São esses 3, na verdade. O arte e o belo. Então, assim, a gente poder observar, eu acho que tem um valor muito grande, as coisas belas da vida. Eu tenho uma coisa, assim, que eu consigo mudar um pouquinho as pessoas. Quando eu falo, eu sou meio perfeccionista, meio nada, né, Carol? Eu sou perfeccionista pra caramba, eu quero que as coisas sejam bem feitas e tudo mais. Porque eu sempre gosto muito de aproveitar esse belo que a gente é capaz de produzir. Em todas as coisas. A gente é capaz de produzir uma cozinha bem arrumadinha, não é? Não é, Eleusa? Eu sei que você dá uma risadinha assim, mas aquela cozinha arrumadinha, com todas as coisas no lugar, assim, sabe quando a pia tá até seca, fica perfeito. Aquilo não faz um bem pra gente. Você fala assim, nossa, meu Deus, que delícia que tá isso aqui, né? Você chega na sua cama, você tem a oportunidade de bagunçar ela, deitar assim quando o lençol tá geladinho e tudo mais. Então, isso que a messiânica traz é esse belo que a gente mesmo pode fazer, de todos os detalhes, né? E tem uma coisa que tem a ver com esse belo, que é uma atitude, é um momento que a gente faz que chama mitakamigaki. É uma palavra japonesa para a gente tira tudo do lugar para se organizar. Já viu quando o quarto tá muito bagunçado, ele tá tão bagunçado, tão bagunçado, que não dá para organizar todas as coisas sem tirar tudo para fora e depois vir colocando de novo para dentro? Isso é o mitakamigaki, que é você pegar as coisas que estão te incomodando, né, que você acha que você tá mal assim, e tentar aplicar limpando, literalmente mesmo, tipo, literalmente limpando qualquer coisa. Pode ser uma praça, pode ser a sua casa, a casa da sua mãe, um banheiro e tudo mais, com esse pensamento de ter tirado todos os seus problemas para fora. Você não vai varrer o problema para debaixo do tapete, você só vai limpar ele, entender ele, cuidar dele, tratar ele, entendeu? Essa é a purificação que a gente vai ter que passar. Desculpa, Carol, pode falar. É igual eu limpando o guarda-roupa depois de 4 anos. Tava uma zona, mas eu precisava pôr tudo para fora. É verdade, Enfim. nesse momento a gente desapega mesmo. Não, e desapega de muitas coisas. É bem isso que você falou. A gente precisa tirar para limpar. E não é só a limpeza do pó, é aquela coisa da purificação mesmo, De ter a chance até de reorganizar, né? Lembra que a cama talvez do lado direito não tá funcionando, você passa ela pro lado esquerdo, entendeu? E Isso, encarar com novos exatamente. olhos. E até do que você não quer deixar ir, né? Mas que precisa ir já, porque já foi o tempo. Enfim. A Sofia, quando me pediu, né? Ah, mãe, me ajuda, me dá uma ideia do que fazer no momento ecumênico e tal. Foi bem rápido, assim, eu pensei, nossa, a cultura, a igreja messiânica é uma coisa legal de falar. E aí eu pensei no Israel, né? Porque é uma pessoa mais próxima que eu tenho, que eu sei que faz parte, enfim. Mas por que eu pensei na messiânica? Eu conheço e vivencio, assim, a igreja, a cultura messiânica já tem um bom tempo. Apesar de não seguir, de não ser a minha... Não seguir, assim, de não ser a minha escolha, né? Vamos colocar assim. Eu conheço há muitos anos, desde que eu tinha, assim, uns 8 anos de idade, porque tinham grandes amigos nossos, um casal grande amigo dos meus pais,
que eram messiânicos, inclusive ele foi ministro aqui em Uberlândia, hoje eles não moram aqui em Uberlândia mais, e eu me lembro direitinho que a gente chegava na casa deles, e eu achava, quando eu era criança, assim, achava bem curioso aquilo, porque na casa deles tinha um espaço, Tinha um altar lá. um altar. Tinha um altar. Uhum. E esses pilares, né, que o Israel falou aí agora, que é a agricultura, O belo. A arte, né, o belo e o jorei, eles representam isso no altar, lá tem isso. No altar. E eu achava assim muito interessante. E depois, né, conforme depois que eu cresci, eu fui conhecer um pouco mais, eu fui entender essas representatividades. No altar sempre tem uma ikebana que representa o belo, que é não é, só para vocês entenderem, um arranjo floral, mas não é um arranjo. Né? Assim, é uma arte mesmo, é difícil fazer. Exatamente, não é considerado um arranjo. Eu, inclusive, fiz um curso de ikebana durante 2 anos na igreja messiânica. E aí, tem todo um respeito, né, Carol? Tem todo um respeito com as plantas e tal. Exatamente, os cortes e a filosofia. A gente estuda a filosofia messiânica, os pilares, tudo isso que a igreja messiânica, né, que a cultura messiânica traz como filosofia mesmo. E é muito bonito, assim, você vivenciar aquela arte, né, através dessa filosofia, vamos chamar assim, religiosa, cultural, né, na verdade. Sim. E eu gostava muito, assim, quando eu fazia o curso, eu fiz o curso por 2 anos, cheguei até no nível máximo, assim, mais avançado. Tem formação em ikebana, viu, Israel? Eu tô tentando lembrar o nome aqui da professora japonesa que dá aqui, ela tem um nome, o nome do curso tem um nomezinho, assim, tipo, dessa arte, eu não lembro mais o nome. Pois é, os nomes eu não lembro, porque já faz um tempo. Sei. E aí, o que acontece? Eu me lembro, né, que a igreja messiânica era ali na Cesária Alvim, na esquina com a Tenente Virmontes, ficou ali durante muitos anos. Vou só pegar uma aguinha aqui, rapidinho. E eu me lembro que eu gostava muito de passar ali, como o Israel falou, né, fica sempre aberto, fica aberto o dia inteiro, e independente de estar acontecendo os cultos, né, tá sempre aberto, e realmente as pessoas são muito solícitas. E é carinhoso, né, Carol? É diferente, né? É um lugar que você entra, é gostoso de entrar. Só por entrar é gostoso. É um lugar bonito. E é bonito não porque é requintado, porque é refinado. Não tem nada disso. E na verdade não é, né? Simples. Não é requintado. Exatamente. É engraçado isso. É muito simples, mas é um ambiente muito acolhedor. E eu me lembro que eu gostava de vez em quando eu estava no centro, às vezes ia lá no centro, saía do escritório, e passava lá para receber um jorei. Era muito bom. E uma coisa que o Israel pontuou, que é bem interessante, que é essa questão dessa disponibilidade e dessa necessidade. Chega a ser uma necessidade, né, que eles têm de servir o outro. Isso faz parte da filosofia. E é uma necessidade de servir. Eu entendo isso muito como um dos equilíbrios naturais da vida mesmo, uma das leis naturais da vida, né? Tipo, equilíbrio entre dar e receber. Eles têm uma necessidade muito grande de dar, inclusive para poder receber. Ou para receber, ou simplesmente para compensar aquilo que eles entendem que recebem, que receberam. Enfim, não importa a ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto,
Mas é uma coisa que eu me lembro muito, né? A minha Isso aí chama mãe. atenção, né, Carol, também, na verdade, né? Isso aí foi uma das coisas que me chamou atenção, você lembrou bem, assim, eu não comentei, mas todas as igrejas que eu visitei, os templos, o lugar que eu fui, traz muito dessa cultura japonesa que eu gostava antes mesmo de trazer Deus para o coração, né? Que é essa simplicidade e a ordem, sabe, das coisas. Não ordem 1, 2, 3, 4, 5, mas que as coisas estejam no seu melhor lugar, na sua melhor disposição. As pessoas pensam nisso. E tem uma, não sei se é uma passagem, se é uma observação que eu vi, que toda vez que alguém tentava comprar a fé, assim, tipo assim, o cara chegava e queria fazer uma doação de R$ 1 milhão, por exemplo, né? O ministro ou alguma pessoa de lá fala assim, não, não, espera aí um pouquinho, antes do seu R$ 1 milhão, vamos me ajudar a limpar o banheiro ali, vamos varrer a frente da igreja, ou vamos tentar ajudar a carregar não sei o quê, sabe? Tipo assim, cara, dedica você a alguma coisa, não terceiriza a dedicação, entendeu? Faça parte dessa dedicação. Lá na Messiânica também tem a dedicação monetária, né? Tipo, a gente ajuda a igreja, afinal de contas é uma instituição, tem um monte de gente se dedicando, precisa de grana, né? E a gente materializa, sim, essa gratidão, né, através de dinheiro, a gente faz donativo, tem diversas formas de fazer donativos, pode doar diariamente, tem eu não sei, é uma parte, né, sei lá, uma coisa que a gente faz que chama donativo diário, que você dá um valor diariamente para a igreja, qualquer valor que você acha que deveria dar, né, como uma materialização da sua gratidão pelas bênçãos que você teve ou que você ainda vai ter, né. Você pode fazer uma oração e tudo mais, né? Então, assim, tipo, nesse permeio que a Carol falou, de ser muito solícito, a gente acaba fazendo isso naturalmente. E é muito interessante que todas as religiões poderiam, né, fazer isso. Eu já participei de algumas que não têm isso. Eu não sei se faz parte do pequeno núcleo que eu vi, assim, que eu presenciei, mas é justamente essa cultura de fazer bem ao próximo. Eu tenho certeza que Jesus queria que fosse assim, e que o Meixo Sama também gostaria que fosse assim, todos os outros, eu tenho uns apelidos assim, tipo, todos os outros cabeção desse universo da religião traz para a gente de fazer o próximo, é que é uma cultura que ela é contagiante. Então, se você tá lá na Messiânica e você vê as pessoas fazendo isso, cara, é impossível você não fazer, é muito engraçado, tipo, você não consegue não fazer, não ser daquele jeito. Tem sabe o negócio do paraíso, né, aqui na Terra, o paraíso terrestre? Isso é muito forte lá, né? Tanto que o Meixo Sama construiu diversos protótipos de paraíso. Ele chama de protótipo do paraíso mesmo, aqui na Terra. Aqui no Brasil tem uma que é lá em Campinas, em Guarapiranga, na verdade. É muito lindo, se vocês pesquisarem aí, Paraíso de Guarapiranga do Jorei, é um templo, assim, gente, vocês não têm noção quanto os jardins são bem cuidados, é coisa, não tem igual, nunca visitei nenhum lugar igual. É um lugar enorme, gigantesco, visitado diariamente, mesmo com pandemia, você acha que o pessoal não vai na pandemia e tudo, não desrespeitando, né, assim, o isolamento social e tudo mais, mas eles querem fazer parte daquilo, nós queremos e a gente vai e tudo mais, nos cultos e tudo. Eu não sei se está aberto, tá? Eu acho que está fechado agora na pandemia, mas quando estava aberto, diariamente são milhares e milhares de pessoas que participam, milhares de pessoas mesmo. Eu não sabia que a Messiânica era tão grande assim, entendeu? Tão abrangente assim. E é lindo o lugar. O caminho que eles fizeram para a gente poder ir se acalmando até chegar lá no templo, sabe? Tem cascatas de água, coisa mais linda, um monte de plantas e tudo. E as pessoas se dedicam a isso, a essa simplicidade. Então, mesmo em torno desse tantão de gente, ninguém joga um papelzinho no chão, não tem nada, é tudo limpo, é tudo muito perfeito, em ordem, tudo bonitinho, justamente por causa dessa cultura, eu acho que é Daiji que fala, que é essa do Jesus, que eu te falei, assim, dessa cultura horizontal, entendeu? Então, um vai contagiando o outro. Se você consegue fazer de dentro para fora, né, de você primeiro, para depois para outra pessoa, com certeza as outras vão ser contagiadas e seguir também, né? Sim. E só complementando aqui o que eu ia dizer, na época que a minha mãe ficou doente, essa amiga nossa, né, que é da Messiânica, soube, né, ela já nem mora aqui em Uberlândia mais, já há muitos anos já nem morava aqui, ela soube que minha mãe estava doente, e ela pediu para que uma
um membro da igreja fosse aplicar um jorei na minha mãe, lá no hospital e tal. E, nossa, aquilo era era incrível, assim. E ela ia todos os dias, todo santo dia. A Cida, que era essa moça. É uma baixinha? Era uma baixinha que aplicava o jorei, ela ia. Eu sei, a Cidinha aqui. Ela ia todo santo dia. Era igualzinha até. Ela ia todo dia no hospital. Depois que a minha mãe saiu do hospital, ela passou a vir aqui na minha casa todo santo dia. E ela mora longe, gente. Então, assim, não era uma coisa assim que, tipo, ela ia no hospital porque ali era fácil, era perto. Não, ela vinha na minha casa todos os dias, no mesmo horário, para vir aqui meia hora, aplicar o jorei, justamente por conta desse poder altruísta. Desse poder mesmo, e dessa coisa de iluminação mesmo, aqueles que necessitam, aos que estão doentes, e nossa, realmente é incrível a forma, assim, né? E quando a Sofia me falou do momento ecumênico aqui, na hora, assim, eu logo pensei na messiânica, porque eu falei, nossa, realmente faz muita diferença. Eu realmente, como eu disse, não é a religião que eu sigo, mas é uma religião que eu tenho, assim, um carinho enorme, um respeito muito grande, porque realmente eu entendo, né, que é uma filosofia muito de amorosidade, muito amorosa, e que, assim, inclusive faz muito sentido para mim. Uhum. Legal demais. Então tá. Mais alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa, tirar uma dúvida? Se o Israel quiser falar mais alguma coisa, Tilane. Por enquanto eu tô tranquilo. Acho que se não tiver nenhuma dúvida, a gente podia só juntar para tirar o print, Israel. A gente pode tirar um print para postar no nosso Instagram, te marcar? Não sei, tem que conversar com a minha advogada, se eu vou poder. Por favor, advogada. Pode. Então tá. Tô brincando. Sofia, eu queria agradecer mais uma vez Israel, tá, né, dando essa aula para a gente aqui hoje. A Carol também, né, ter dado essa ideia. E todos que estão participando dessa tarde hoje, muito obrigada, viu, gente? E isso, eu também queria agradecer também, ia pedir esse espaço, mas eu vou aproveitar agora pela oportunidade, assim, que vocês me deram e o respeito de ficar aqui junto comigo uma hora e meia, né, que a gente ficou, todo mundo junto aqui e tudo, e conversando sobre a religião, por esse crédito também de poder me ouvir, tá? Espero ter sido esclarecedor para vocês. Foi um prazerão. Eu também agradeço bastante, foi uma tarde incrível, eu adorei conhecer, e eu com certeza vou querer conhecer pessoalmente e participar. Fiquei muito interessada. Legal. Acho que a Selma queria falar uma coisa. Uhum. Não, era perguntar se todo mundo já ligou a câmera pro print. Mas alguém vai ligar? Acho que falta só a Maria Cecília, eu acho. A Marina, A Maria Badia, tudo bem. a Natália, A tia Maria Badia, a Marina. Todo mundo A Marina pronto? desligou, na verdade, eu acho. Tinha ligado e desligou. Aí. Tamo pronto. Minha conexão tá meio baixa. Acho que ele sim. ligou agora, não? Ligou. Todo mundo, então, pôs pra foto. Só um minuto. Eu tirei já o print, mas vocês esperem aí que eu acho que eu vou ter que tirar outro. Só mais um minuto, gente, de novo, por favor.
Coloca o Photoshop em todo mundo, Théo. Pronto, agora foi. Bom Só demais. conferir. Obrigada, gente. Então tá, gente. Brigadão, um prazerão falar com vocês, tá? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Boa tarde para vocês. Valeu, Israel. Boa tarde. por ter Tchau, Tchau, gente. tchau, Carol. Beijo Até a mais, todos. obrigada. Gente, boa tarde. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tá.